Graça e paz, meus irmãos. Obrigado, Marcelo. Glória a Deus, que prazer, que maravilha, que momentos lindos do louvor, das orações. Mesmo havendo luto no nosso meio, nosso irmão Rick está aí adorando o Senhor e prestando um culto ao nosso Deus. Isso é maravilhoso. Deus recebe isso. Amados, estamos felizes em recebê-los aqui. Falo em nome da Igreja Batista. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós somos uma igreja família que ama receber, e você será sempre bem-vindo no nosso meio, amém? Na primeira quarta-feira deste mês, eu tive pregando um tema que foi sobre o reino de Deus, e eu quero dar continuidade a esse tema. E o tema da mensagem de hoje é chegado o reino dos céus, amém? O reino dos céus já chegou para você? Amém, glória a Deus, chegou para mim também, louvado seja Deus. Eu me lembro, amados, que eu falei que o reino de Deus, ele está acima do tempo e do espaço. Eu falei que o reino de Deus, ele está acima do universo. O reino de Deus está acima de toda a criação. O reino de Deus está acima de vivos e mortos. O reino de Deus está acima de tudo. E mesmo esse Deus, com toda essa grandeza, com toda essa majestade, ele foi abandonado, ele foi esquecido, ele foi traído, ele foi rejeitado. E essa referência está ali em 1 Samuel, capítulo de número 8, onde o povo chega para Samuel e diz: olha, Samuel, você já está velho, e os seus filhos não têm seguido com retidão, eles têm sido fraudulentos. Então, separa para nós um rei para que nos lidere, conforme as nações vizinhas têm. Também queremos ter um rei para nos liderar. E então Samuel ficou muito chateado, e Deus falou: baixa bolas, Samuel, o negócio não é contigo, foi a mim que eles rejeitaram. E eu quero dar continuidade a isso. Sabe, quando nós somos traídos, quando nós somos rejeitados, a gente fica irado, a gente tem sentimento de revolta, a gente quer, muitos cometem feminicídios, muitos vão para a bebida, muitos vão para drogas mais fortes, pesadas, muitos estão nas sarjetas, muitos morreram, muitos suicidaram, porque não aguentou uma separação, uma infidelidade, uma traição por alguém que amava. Mas o nosso Deus não, nosso Deus é diferente. O nosso Deus, ele não ficou parado. Ele viu o desejo de um rei. O rei Davi, amados, ele começou a olhar, ele viu que o povo se estabeleceu nos seus devidos lugares, e então ele tinha a sua mansão, o seu palacete, e ele falou: por que eu tenho uma morada e o nosso Deus não tem? Ele habita em tendas. Vou construir para Deus uma casa, vou construir para Deus um santuário, um templo. E aquela conversa ali para o profeta Natã, que estava ouvindo, ele achou muito boa aquela proposta de Davi, e ele falou: vai, faz isso que está no teu coração, muito bem. Só que quando o profeta saiu,
Deus falou com esse profeta: volta lá que eu tenho uma mensagem para Davi. Fala o seguinte para ele. E é isso que eu quero estar lendo com vocês agora. 2 Samuel, capítulo 7, verso de número 12. Louvado seja Deus. Fala, Senhor, fala aos nossos corações, nos instrui conforme a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e nos capacite, nos oriente, nos traga clareza, para que nós venhamos colocar a Tua palavra em prática. Que o Teu nome seja glorificado, não seja o homem, mas o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, porque Tu és digno de honra, digno de glória, digno de louvor e majestade. A Ti seja tributado honra, glórias, louvores e majestades. Glória a Deus. 2 Samuel 7, 12 ao 17. Diz assim: quando a sua vida chegar ao fim, Davi, e você descansar com seus antepassados, ou seja, quando você morrer, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicado por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor. Como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerá para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor tinha falado e revelado. Amém e louvado seja Deus. Amados, foi pela atitude de um homem, pelo desejo de construir um templo ao Senhor, que Deus ele dá um reino eterno para esse homem. Foi por meio dos sucessores deste homem chamado Davi, que Deus trouxe um reino eterno. A promessa de um reino começou a nascer ali. O povo rejeitou o reinado de Deus. Agora Deus estava trazendo agora um novo reino, um reino eterno, um reino invisível, um reino que não terá fim. Amém? Glória a Deus. Então foi a partir daí, amados, que o reino do Messias começou a aparecer. E onde a gente vê isso com maior precisão, abra a tua Bíblia comigo no livro de Isaías. Louvado seja Deus, aleluias. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Aqui nós vamos ver a implantação do reino de Deus. Isaías é aquele que mais traz revelações acerca do Messias. E então essa passagem ela é muito conhecida, amados. Isaías capítulo 6, verso 7. Ou seja, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer o firme, ou seja, estabelecer e o firmar, mediante juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Aqui esse profeta ele está ratificando aquilo que Deus falou para Davi. Esse Messias que vai vir, ele vai fortalecer esse reino
que foi prometido a Davi, para o sucessor de Davi. E diz aqui, o governo está sobre os seus ombros, ou seja, ele vai ser um rei. E diz, para que se aumente o seu governo, e ele venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. É um reino eterno. E então, não muito depois, aparece um homem, chamado João Batista, que ele abre as portas, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. E Hernandes Dias Lopes, ele afirma que a porta para o reino de Deus é o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o próprio Jesus, ele começa a pregar boas novas, as boas novas do reino de Deus. O reino de Deus é chegado entre os homens. E quando João afirma isso, que o reino de Deus está chegando, quando ele chama o povo para o arrependimento, ele está fazendo ali, segundo as minhas conclusões, ele está fazendo ali uma comparação como fez Josué, antes de entrar, ou seja, antes de atravessar com o povo o rio Jordão. Ele chama o povo a se consertar. Ele diz assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Josué, ele chama a atenção do povo para entrar em santidade, porque Deus vai fazer uma visitação. E da mesma forma que João está dizendo assim, olha, arrependei-vos, porque o Messias está chegando, o reino dele está chegando, então se prepare. É como aquele agricultor que começa a arar a terra, para que a semente seja lançada, e ela possa produzir 10, 30, 50 e 100%, aleluias. E o Sermão do Monte, amados, eu quero ler com vocês alguns trechos do Sermão do Monte, Mateus 5, o Sermão do Monte, ele é o manual, ele é a regra de Deus, daquilo que é fazer parte do reino de Deus. O que é fazer parte do reino de Deus? Aqui está as qualificações, de quem realmente está dentro do reino de Deus, de quem vai fazer parte desse reino de Deus. Mateus 5. Mateus 5. Eu quero ler com vocês alguns versículos. Aleluias. Glória a Deus. Versículo de número 3. Bem-aventurados humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Aleluias. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aleluias. Amados, aqui tem algumas observações daqueles que fazem parte deste reino. Bem-aventurados pobres em espírito, é aquele que diante de uma situação, ele foi humilhado,
Sabe, quando todos fixam o olho nessa pessoa e dizem: eita, é agora que ela vai rodar a baiana, é agora que ela vai perder as estribeiras. E então essa pessoa fala assim: está nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz: minha é a justiça, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, amados, Deus ele aponta para o povo lá no Antigo Testamento, dizendo assim: o meu povo é um povo de dura cerviz. Sabe, essa coluna cervical aqui, quando ela é dura, ela não se curva, ela não se dobra. O meu povo é um povo de dura cerviz. É um povo que não se arrepende, é um povo que não reconhece o erro, é um povo que não pode ser corrigido, é um povo que não pode ser ultrapassado, ninguém pode passar ele, só ele que tem que ser o melhor. É um povo que não aguenta levar desaforo para casa. Quem é você para apontar o dedo para mim? Eu sou servo de Deus, eu sou servo do Deus Altíssimo. E arrota arrogância, e arrota preponderância. A Bíblia diz que são aqueles pobres em espírito, é os humilhados, são aqueles que se humilham, são aqueles que, sabe, é o contrário de Deus. Aquele que quer ser o primeiro, ele tem que servir a todos. Os últimos serão os primeiros. A matemática de Deus é diferente, amados. E os judeus, eles não entenderam a matemática de Jesus, eles não entenderam o propósito do reino de Deus. E então, quando Jesus começou a fazer milagres, quando Jesus começou a fazer prodígios e maravilhas, eles já ficaram antenados, ligados. Agora, quando eles perderam as estribeiras, foi quando Jesus se viu diante de um centurião romano, que chega: Senhor, o meu servo está a ponto de morrer, mas dizei uma palavra só, e o meu servo será curado. Jesus fala: não, eu vou com você. Ele: não Senhor, eu sou homem de autoridade como tu, mas dizei apenas uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus fala que em todo Israel não há ninguém tão justo como aquele homem. E então aquele povo, ele se enfurece. Por quê? Porque na visão judaica, amados, o rei Messias, que era o prometido às nações, esse rei, ele tinha que ser um rei. Leia comigo Salmos, verso 2, Salmos 2, capítulo 2, versículo 8 e 9. Os judeus, eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias que ia passar a espada e assolar todo mundo, ia acabar com a geral. Eles estavam esperando isso de Jesus, mas não viram isso. Salmo 2, verso 8 e 9 diz o seguinte: pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçará como um vaso de barro. Era isso que eles esperavam do Messias. Eles achavam que o Messias ia vir a chegar e matar a César, arrancar a cabeça de César e dizer: aí ó, está aí, era esse aí que oprimia as nações? Está aí. Mas Jesus, ele não veio para essa finalidade. Sabe, existe vamos lá, o reino de Deus, ele veio em duas etapas.
é o chamado o já e o ainda não. E para a gente entender isso melhor, vamos ler. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 61. Glória a Deus, aleluias. Isaías 61, e eu vou ler para você, eu não sei se dá para pôr as duas na tela, Isaías e Lucas 4,16. Isaías 61, versículo 1 e 2. E enquanto vocês acompanham essa leitura, eu vou estar lendo Lucas capítulo 4, 16 ao 19, amém? Então vocês vão acompanhar em Isaías o que eu vou estar lendo em Lucas. Em Lucas diz assim, ó, Lucas 4, 16 ao 19. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e o encontrou o lugar onde está escrito. Aí começa a partir daí: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E então Jesus fechou o livro. Aí na sua Bíblia vai dizer mais um detalhe. Isaías 61, ele vai dizer aí no finalzinho: e a vingança do nosso Deus, não é isso? Confere? E a vingança do nosso Deus. Só que Jesus, ele fechou o livro, ele fechou o rolo ali naquele momento e não leu essa parte. Por quê? É o já e o ainda não. Então, o já é: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdades aos presos e a recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Porém, a vingança do nosso Deus, essa é a parte que é o ainda não. Isso ainda não se cumpriu. Isso ainda vai se cumprir na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Todo mundo entendeu até aqui, amados? Então os judeus, eles não compreenderam isso. Nem os discípulos de Jesus compreenderam isso. Pedro chega e falou: Senhor, duro é este discurso, quem poderá ouvir? E todo mundo começa a ir. E Jesus fala: vocês querem irem após eles? Fica à vontade, meus irmãos, meus amigos. Não, Senhor, só Tu tem palavras de vida eterna. Glória a Deus. E João, o chamado filho do trovão, ele passa com Jesus. Eles estão passando ali pelo terreno dos samaritanos, e então eles são impedidos de passar. Olha, vai dar a volta por lá, por aqui vocês não vão passar. E então João fala para Jesus: Senhor, Tu queres que peçamos para que caia fogo do céu, assim como fez o profeta? Ele falou: vocês não sabem de que espírito sois. Eles queriam um guerreiro, eles queriam que exterminasse, era isso que eles esperavam. Até João Batista, ele falou assim: olha, és tu o Messias, ou devemos esperar outro? E então Jesus fala assim: olha, fala para João, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, os cegos voltam a enxergar, e o reino de Deus é apregoado aos pobres, aos humildes, aos necessitados. Aleluias! O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Mas então, esses judeus, eles não entenderam o reino de Deus. E mais uma vez eles fizeram aquilo, o que eu falei na introdução.
Eles fizeram o seguinte, amados: eles rejeitaram o reino de Deus, eles rejeitaram o reino do Messias. João capítulo 19, verso 14 e 15, leia comigo. Da mesma forma que fizeram os judeus lá com Samuel capítulo 8, agora fizeram aqui os judeus. E Pilatos diz assim, João 19, 14 e 15: era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. E então diz assim: eis o rei de vocês, disse Pilato aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão a César, responderam os chefes dos sacerdotes. Amados, mais uma vez, o reino de Deus foi rejeitado. Não temos rei senão a César. Não temos rei senão a César. Eles rejeitaram o reino do Messias. Eles rejeitaram o Salvador do mundo. E eles se apegaram ao reino de um homem falho. Se apegaram ao reino de homens, ao invés do reino promissor de Deus. E eles rejeitaram o reino de Deus. Mas note uma coisa muito preciosa, que está lá em João capítulo 1, verso de número 11. Eu vou ler para vocês. Jesus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, ele, Jesus, ele deu os direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Aleluias. Sabe, amados, o rei rejeitado, ouçam bem, o rei rejeitado, ele não rejeita os que o buscam. Ele não rejeita aquele que diz: Senhor, eu quero fazer parte do teu reino. Se você que está nos assistindo hoje, você tem o desejo de fazer parte do reino de Deus, ele não te rejeita. Mesmo você rejeitando ele, ele não te rejeita. Existem dois reinos, amados: o reino das trevas e o reino da luz. A qual deles você vai fazer parte? Depende da tua escolha, depende da tua vontade. Os judeus, esses líderes, esses mestres da lei, eles rejeitaram o reino do Messias e disseram: nós não temos rei senão a César. Paulo lhe diz que o reino deste século, o rei deste século, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. 2 Coríntios 4:4. Colossenses 1, verso 13 e 14 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Primeira Pedro 2, 9 ao 10, ele vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós pertencíamos às trevas, mas ele nos resgatou para o seu reino de luz.
Aleluias, esse rei, ele é digno de glória, ele é digno de adoração. Apocalipse 3, versículo 11. Jesus diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluias. Se tu faz parte, amado, se tu faz parte do reino de Deus, não seja presunçoso, não seja avarento, não seja aquele cristão arrogante. Jesus, ele brincava com crianças. Olha, o reino dos céus, quem não foi igual uma criança não pode entrar, não pode entrar, não pode fazer parte desse reino. E eu já estou concluindo. O Sermão do Monte, amados, as bem-aventuranças, ela é uma resposta de quem faz parte deste reino. Os humildes, os pobres, os quebrantados de coração, aqueles que não guardam rancor, aqueles que não guardam mágoa, aqueles que não falam, eu te pego na saída, me aguarde, que você vai ver a recompensa para você. Se eu te pego. O reino de Deus não é para esses, amados, é para aqueles que têm corações quebrantados, é para os mansos, é os que têm fome e sede de justiça, é os misericordiosos, é os puros de coração, é os pacificadores, é os perseguidos por amor a Cristo, é aqueles que são caluniados, é aqueles que são afligidos por causa do Evangelho. Se o reino de Deus chegou até você, amados, por que ainda existe palavras torpes na sua boca? Por que você ainda fala palavrão? Eu conheci uma pessoa que falou, eu estou assim por causa da minha filha, eu estou assim por causa de fulano de tal. E a própria filha, ela falou, a minha mãe, quando ninguém vê, ela só fala palavrão. O que você tem feito quando ninguém vê? Se o reino de Deus chegou até você, porque você maquina ódio contra o teu próximo, porque você ainda persegue, porque você tem desejo de vingança. Se o reino de Deus chegou até você, por que você mente? Por que você rouba? Por que você maquina planos perversos? Por que a injustiça ainda está no teu coração? Por que você ainda recebe propina? Porque você faz pensando só no retorno financeiro. Romanos 4,17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Aleluias. E eu publiquei um vídeo esses dias no canal de edificação, e tem uma frase onde o pastor ele diz assim: quem carrega o céu, ele não deixa marcas do inferno por onde passa. Aleluia, eu amei essa frase. Quem carrega o céu, não deixa as marcas do inferno por onde passa. Plante amor por onde você passar. Não plante ódio. Não plante discórdia, para que as pessoas digam, isso, servir a Deus tem que ser isso aí? Prefiro não. Plante amor por onde passar, e você vai ser um semeador do reino de Deus. Aleluias. E por último eu quero dizer, Mateus 5:20, a última observação de Jesus, acerca do que é fazer parte deste reino. Se a tua justiça não for superior à dos fariseus e mestres da lei,
de modo nenhum você entrará no reino dos céus. Seja manso, seja humilde, seja fiel à palavra de Deus. Tenha o reino de Deus como prioridade. Amém? Pastor Rai? Curva a sua cabeça, vamos orar. Soberano e eterno Deus, a tua igreja ouviu a tua palavra. A tua igreja, Senhor, sabe da responsabilidade que é fazer parte do teu reino. Sabe que não podemos, ó Deus, titubear, não podemos, ó Deus, ficar indecisos. Como disse o pastor Rai em outra mensagem, Senhor, que o muro já é do maligno. Está em cima do muro, você já está pertencendo ao maligno. Ou nós fazemos parte do reino de Deus, ou estamos fazendo parte do reino das trevas. E então é necessário uma escolha, e nós escolhemos te servir. Como diz no Evangelho de João, que o Senhor veio para aqueles que eram seus, e os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu, todo aquele que aceitou o teu reino, que aceitou viver de acordo com o teu reino, o Senhor chamou eles de filhos de Deus, nascidos de Deus. E nós queremos ser esses, Senhor, que nasceram do teu Espírito, como disse o Senhor para Nicodemos, aqueles que nasceu da água e do Espírito. Nós queremos ser esses, Senhor, esses separados para o teu reino, esses que têm o coração arrependido, esses que vivem em temor e vivem não segundo os padrões do mundo, mas segundo os teus padrões, segundo o teu Espírito, segundo o teu reino, segundo a tua vontade e a tua justiça. Nos faz, ó Deus, filhos melhores, nos faz, ó Deus, amantes da tua palavra, nos faz, ó Deus, homens e mulheres íntegros, que vivem o reino de Deus com justiça, com retidão e com espírito quebrantado. Aleluias, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém e graças a Deus.